A paz do Senhor, meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje estudaremos a lição número 6 da classe Davi, lição intitulada Meus pais têm religiões diferentes, e agora? Os objetivos da lição é explicar o que é religião, conscientizar que Deus deve ser amado sobre todas as coisas e propor uma maneira de pregar o Evangelho à família. Nosso texto bíblico encontra-se em Mateus, no capítulo 10, versículo 37, que diz: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Vemos aqui que o cristão deve sempre dar o primeiro lugar a Deus e ao reino do céu. Nada, nem mesmo os laços familiares, deve servir de empecilho para que alguém deixe de amar a Deus e ser seu discípulo. A introdução diz assim: Você já se viu em situações em que não concorda com a opinião e a escolha de seus pais. Por sermos diferentes, é bastante comum que essas diferenças apareçam em nossas escolhas. Mas a Bíblia nos orienta sobre a maneira de como Deus espera que tomemos as nossas decisões e de como devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Deus não quer ser motivo de brigas e desentendimentos em nossa família. Por isso, Ele deseja lhe mostrar como ser um instrumento de salvação em sua própria casa. Em nosso país, nós vivemos o Estado laico, que significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso, também conhecido como Estado secular. O Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Graças a Deus, nós não sofremos perseguição religiosa, e é importante sermos pacientes e tolerantes com aqueles que professam uma crença diferente, evitando as controvérsias desrespeitosas e agressivas que só impedem a comunicação eficiente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Me perdoe. Primeiro tópico, o título é A Religião. Conforme a nossa lição, a religião pode ser entendida como o conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas. Por exemplo, você muito provavelmente está em uma igreja cristã, que por sinal é classificada como parte de uma estrutura religiosa em nosso país. Para melhor entendimento nosso, a palavra religião vem do latim religare, que significa ligar de novo o humano com o divino. No Jardim do Éden, o homem tinha contato direto com o seu Criador. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6 até o 8, fala da queda do homem, pecado original. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E no versículo 24, Deus lança-os fora do Jardim do Éden. Então o homem ficou separado de Deus. Em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Vejamos as características desta religação.
Então, uma das características é a fonte e o motivo dessa religação. Então, a fonte e o motivo dessa religação é o amor divino. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Na Bíblia, encontramos sempre o Criador procurando restabelecer esta comunhão com o homem. Como exemplo, podemos ver nas Escrituras Sagradas que, durante a peregrinação no deserto, na caminhada dos hebreus do Egito a Canaã, conforme Êxodo capítulo 40, versículo 38, que diz: de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então, nós vemos sempre o Criador procurando restabelecer essa comunhão, essa ligação com o homem. Até, por fim, que o Verbo se fez carne para nos trazer a salvação, para restabelecer a comunhão do homem com Deus. Então, podemos ver também qual é a necessidade da religação. Então, a necessidade da religação é a não extinção dos seres humanos, porque somos descendentes de Adão. Através de Adão entrou o pecado no mundo. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Qual é o meio da religação? O meio da religação é o Messias ou Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Qual é a condição de religação? Crer em Cristo. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a salvação é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o aceitam como Salvador de suas vidas. E qual é a extensão da religação? Como falamos, como falamos anteriormente, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. E qual é o resultado desta religação? É a vida eterna. Em João capítulo 6, versículo 40 diz: porque a vontade do Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Partindo para o segundo tópico, o título é As religiões dos meus pais são diferentes da minha. E agora? Então, na nossa lição diz ali, como abordar o assunto dentro de casa? Jamais esqueça que eles são seus pais. A Bíblia nos ordena que devemos honrá-los e isso não depende de qual seja a sua religião. E por amá-los, é que devemos insistir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Somos cristãos, nosso exemplo é Cristo. Então, seguindo o exemplo que Jesus Cristo nos deixou, devemos pregar o Evangelho não apenas com palavras, mas com o nosso exemplo. Precisamos mostrar que a salvação pode ser vista em nossas vidas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Para ele, nós estamos sendo observados não somente por Deus, que tudo vê, mas também pelas pessoas ao nosso redor. Em Hebreus, capítulo 12,
no versículo 1, diz que nosso comportamento é observado por uma grande nuvem de testemunhas. Jesus, falando aos seus discípulos, com o objetivo de que eles influenciassem sempre para o bem, disse: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Conforme Mateus capítulo 5, do versículo 13 e 14. Então, nós, como discípulos de Cristo, devemos influenciar para o bem. Partindo para o terceiro tópico, o título é Pregação sem palavras. É natural que, conhecendo o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos, principalmente as da nossa família. Que cristão não tenha o desejo de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor? Servimos ao Senhor. Porém, o serviço a Deus e a pregação do Evangelho devem ser feitos com sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o Evangelho. Vejamos algumas orientações encontradas na Bíblia para esse fim. A palavra não pode ser mentirosa. Deus disse: Este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, conforme Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Somos um instrumento para outras pessoas conhecerem a Deus, mas Deus só aceita a nossa adoração e nos usa quando esta for feita em espírito e em verdade. A boca fala do que o coração está cheio, conforme Mateus capítulo 12, versículo 34. As palavras ditas por você refletirão o sentimento do seu coração. Se você diz ter o amor de Deus, como pode usar palavras que não refletem este amor? Jesus disse que o que sai da boca contamina o homem, porque isso vem do coração, conforme Mateus capítulo 15, versículo 18. Para que sua boca diga palavras purificadoras, tenha um coração segundo o coração de Deus. Atender ao chamado de Deus para ser um anunciante das boas novas vai muito além de pregar palavras. Servimos a Deus a todo tempo, inclusive quando estamos calados. Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 40, Jesus nos diz que, quando fazemos algo para um necessitado, na verdade fazemos a ele. Hoje temos os mais diversos tipos de necessitados: pessoas com fome, frio, carentes de atenção e de amor. Cuidar dessas pessoas com amor é a maneira mais eficaz de falar alto do amor de Deus. Partindo para a nossa conclusão, nossos pais são as pessoas que mais amamos e por isso queremos vê-los sempre felizes. Porém, às vezes não conseguimos corresponder às suas expectativas e tomamos decisões contrárias às suas vontades, às vontades dos nossos pais. Caso a decisão de seguir a Cristo seja somente sua e não de toda a sua família, não se revolte e tampouco volte atrás da sua decisão, mas que através de você e das suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas têm o direito de expressar a sua crença, ou mesmo dizer que é ateu, aquela pessoa que não crê em Deus. É importante que o cristão saiba respeitar as diferenças religiosas sem se esquecer do ide,
de pregar o Evangelho a toda a criatura. Sempre prestando atenção que o nosso dever é pregar o Evangelho, mas quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo, não nós. Então nós temos que fazer a nossa parte e sempre o Espírito Santo vai fazer a dele. Então nós não temos que respeitar a religião do outro, pregar, falar de Deus e orar, pedir para que o Espírito Santo toque no coração daquela pessoa. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem em paz em nome de Jesus. Amém. Até mais.